que você perguntaria pra Deus se tivesse nele com uma entrevista? O que você perguntaria pra ele? Agora, o que você perguntaria pro Diabo. Nesse vídeo, eu vou fazer um overview, um resumo geral de um livro chamado Mais Perto que o Diabo, que é um dos livros que eu adoro e eu tenho certeza que, pô, pelo menos você vai ficar até o fim desse vídeo pra ver o que você vai aprender. Bora lá, peraí. Deixa ele bonitinho. Bora. Eu sou o TH, seja bem-vindo nesse vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Tem muito conteúdo da hora aqui sobre metaverso, NFT, criptogames, livros, lifestyle, muita coisa. Então, se curtir, se inscreve aí. Hoje, como vocês já sabem, eu vou falar do livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro aqui, se você gosta ou não de ler, independente do que seja, cara, é muito legal você dar uma chance pra começar a ler esse livro. Primeiramente, não é um livro assim, mano, muito difícil de ler, é simples, não tem uma linguagem muito complexa, né? Diferente de outros livros aí. E é em formato de entrevista, ou seja, tem uma pergunta e, consequentemente, tem uma resposta, né? Obviamente. E o livro, o autor desse livro, o Napoleon Hill, ele foi um cara assim, mano, muito foda. Muito. Cara, foi demais. Esse cara aqui, ele estudou durante mais ou menos umas 3 décadas pessoas fracassadas e pessoas bem-sucedidas, né? Pessoas que tiveram fracasso, pessoas que foram multimilionárias. Pra você ter ideia, esse cara aqui já falou com presidentes, já falou com cara milionários, já falou com, cara, todo tipo de gente. E daí, ele fez o seu livro chamado As 16 Leis do Triunfo, se não me engano, vai ter o nome aqui na tela. Esse livro, ele, depois de estudar toda essa galera, de ver quem que errou, quem que fez merda, quem que acertou, ele compilou tudo isso em 16 leis, que são as leis do sucesso, que foi o primeiro livro dele. Uma coisa bem importante. Depois que ele fez isso, ele ficou muito famoso, ele escreveu vários livros, só que esse livro, Mais Esperto que o Diabo, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, tá falando aqui que ele foi escondido desde 1938. Então faz mais de 50 anos fácil aí que esse livro ficou escondido. Cara, olha que doideira, o livro ficou escondido todo esse tempo. Mas TH, por que ficou escondido o livro? Bom, pelo nome você já sabe. No livro tem umas coisas bem importantes que eu vou ler pra você aqui agora. Vocês vão entender o porquê que ele ficou proibido durante todo esse tempo. Quando o autor começa a falar, né, na entrevista com o diabo, e aí fica legal porque ninguém sabe se foi uma entrevista realmente com o diabo ou se foi uma coisa, uma metáfora. Tem gente que fala que foi metáfora, tem gente que fala que realmente foi alguma coisa ali meio sobrenatural, porque tem umas perguntas e umas respostas assim muito absurdas que você fala, cara, não sei se um ser humano conseguiu ter ideia pra isso, pra essa precisão de resposta. Nesse livro aqui, eu falei que ele é um polêmico, porque ele fala sobre o Hitler, fala sobre Mussolini, fala sobre Stalin, ele fala que o diabo ele controla os professores, os líderes religiosos, controla os pais. Claro, é bem pesado, né? Além disso, ele fala também sobre sabedoria, como que o diabo controla os jovens através da bebida e do cigarro, que é bem pesado, mas é muito louco. Nesse vídeo, o objetivo é eu falar pelo menos 2 coisas que eu aprendi com esse livro. E se você se interessar, esse é o objetivo do vídeo. Você vai comprar aqui no link embaixo da descrição, que tá na Amazon. Compra e lê, cara, porque vale muito a pena. Vamos lá. A primeira parada que fala no livro, que o entrevistador, que é o Napoleon Hill, pergunta pro diabo, ele fala assim, cara, olha a audácia do diabo, olha que doideira. A primeira pergunta, ele fala assim, eu consegui acessar, né, essa entrevista aqui, pá. Daí ele faz uma pergunta. Daí o diabo fala assim, primeiramente eu quero que você me chame de Majestade. É o quê? Olha que maluco, né? Majestade. Daí, pô, o Napoleon Hill e a galera que tá lendo fala assim, pô, olha que audácia desse... Ele fala assim, eu mereço esse título porque eu controlo 98% das pessoas. Então, tipo, né, você acha que eu não mereço essa parada? O autor pergunta, tipo, como assim você controla 98% das pessoas? Daí ele começa a explicar que ele controla 98% das pessoas através do medo. Só que assim, TH, como assim ele controla o ser humano pelo medo? Basicamente, existem 6 medos primordiais, que é o primeiro medo da pobreza. Quantas vezes você que trabalha não ficava com medo de ser demitido sem ter motivo nenhum, você ficava com medo, tipo, é o medo de ficar pobre, né? O segundo medo que existe, mano, a maioria das... Não, 98, eu acho que chutaria 99% das pessoas, é o medo da crítica. Geralmente você não faz o que você quer fazer porque os outros vão te criticar. Cara, crítica é o caminho do sucesso. Não existe uma pessoa sucedida que nunca teve crítica. E crítica é boa, né? Crítica é construtiva. Terceiro medo, a falta de saúde. Então, cara, todo mundo tem medo de ficar doente, né? Obviamente. Quarto medo, velhice. Daí um medo complementa o outro, porque se você ficar velho, provavelmente
você vai atrair doença, pá, tal. Imagina se você é velho, tem falta de saúde, tem pobreza, então, cara, você acaba... O quinto medo é o medo de perder alguém querido. Isso aqui é bem pesado mesmo, né? E o sexto medo, que realmente todo ser humano tem medo, é da morte. E daí o entrevistador no programa me pergunta assim, ô Diabo, mas como que você controla, né? Quais são os principais medos que fazem você controlar os seres humanos? Ele fala que é o medo da pobreza e o medo da morte. E é uma coisa bem importante que ele falou aqui nessa parada de pobreza, porque foi como eu dei aquele exemplo antes. Às vezes a gente tem medo de fazer coisas, de empreender, de, sei lá, de fazer coisas novas, porque a gente vai ter medo da pobreza. Claro, é um assunto muito delicado para se falar, mas realmente tem muitas pessoas que não chegam à altura do que deveriam viver porque tem medo de ficar pobre, sendo que nunca arriscou nada. Isso é bem importante e é isso que faz o diabo controlar, né, a 98% das pessoas. Não sei se vocês conhecem, mas tem um cara chamado Rockefeller, né, a família Rockefeller. E esse cara ficou muito rico. Se você colocar no Google as pessoas mais ricas do mundo, de todas as épocas, com certeza o Rockefeller vai aparecer nessa lista. Mas por que o Rockefeller, né? No livro, o autor, ele pergunta assim, cara, quem que são as pessoas que você tem medo, né, além de Deus? E é uma coisa bem legal que no livro não fala muito de Deus. Ele fala da oposição do diabo, que é Deus, mas ele não fala tanto. Então isso é muito interessante. Daí voltando à pergunta, né? Daí ele fala, são pessoas que fazem outras pessoas pensar. Como, por exemplo, Sócrates, Jesus, nossa, Jesus com certeza foi o maior inimigo do diabo, Rockefeller, né? Então ele fala de grandes pessoas, como é o nome daquele? Martin Luther King? É isso, produção? Yes. Martin Luther King? Isso aí, a produção confirmou, é isso aí. Então, são pessoas que fazem outras pessoas pensar. Porque se outras pessoas pensam, elas saem do ciclo dos 6 medos e elas não são alienadas. Sobre alienação, eu vou falar mais pra frente. Aliás, provavelmente esse vídeo vai ter parte 1 e parte 2. Porque eu gosto de falar desse assunto e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Mas eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Então, fica ligado aí no canal. Se você é uma pessoa que vive desses 6 medos, né? Cara, todo mundo vive desses 6 medos, mas tem pessoas que levam ao extremo, você provavelmente é uma pessoa alienada. Provavelmente está sendo controlado pelo diabo. Eu sei que é ruim isso, pô, é chato. E aí eu te pergunto, será que você é um alienado? Vem comigo no próximo vídeo que eu vou falar quais são as características de uma pessoa que é alienada e quais são as características de uma pessoa que não é alienada. Vai ser um vídeo bem polêmico, mas, cara, se você pensar... Peraí. Se eu tô fazendo você pensar e o diabo odeia pessoas que pensem, eu sou inimigo do diabo.